Bom demais estar aqui. Eu quero que você abra a palavra do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras na nova versão transformadora, a versão que nós vamos avançar aqui. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer a sua fé se transformar, a sua fé aumentar, e você vai sair daqui com o seu espírito renovado. Amém? Glória a Jesus. Diz assim as Sagradas Escrituras: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos encoraja, Senhor, a entender que em meio às tempestades da vida, o Senhor sempre está presente. Senhor, eu não sei como os teus filhos chegaram aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o mar da vida e as ondas, como elas têm chegado. Mas Tu és o mesmo Deus que nos encoraja e que nos aponta o destino. Que nessa noite nosso coração possa estar pronto para ouvir a Tua palavra e que ela possa dar muitos frutos para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, pode se assentar. Tem horas que a gente olha para a vida e pensa: como é que eu vim parar aqui? Já passou por isso? Você começa a olhar a situação que você está vivendo, você começa a olhar o vento que tem batido na tua porta, você começa a pensar: como é que isso tudo começou a acontecer? Quando que isso começou a piorar? Você luta tentando manter a fé, mas parece que o vento é mais forte que você. Você tenta se segurar, você tenta se agarrar em algo, você tenta lidar com a ventania, com as ondas, mas parece que aquilo te arrasta. O duro é quando o vento é contra, porque o vento favorável ele te empurra. Mas o vento contrário, você vai tentando. Não sei se você já viu aquele povo que vai andando no meio de um tornado, e ele vai andando e o vento batendo, e ir para frente é difícil. Você anda um pouco para frente, volta muito para trás, parece que a vida não avança, parece que as coisas não acontecem. E nesse momento, nossa força é testada. A situação ela tenta roubar tudo que nós temos, e o principal objetivo é roubar a nossa coragem. A coragem, ela não é ausência de medo. Coragem é ter medo mesmo em meio à circunstância e ir e avançar. É você ter força, mesmo diante do cenário que você está passando na tua vida, na tua casa, e você entender que mesmo com aquela situação no teu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, você entender que é necessário ter coragem. Coragem para enfrentar os nossos próprios medos, coragem para enfrentar as incertezas do amanhã, coragem para levantar da cama todo dia, mesmo naqueles dias que você não quer, mesmo sabendo o que você tem que enfrentar, você se põe de pé e fala: Senhor, eu vou debaixo da Tua palavra, eu vou debaixo, Senhor, da Tua vontade. Coragem é você enfrentar o medo, enfrentar os ventos, sabendo que o Senhor está à frente. O vento contrário, ele tenta nos parar, ele tenta nos impedir de chegar ao propósito. E talvez você tenha vivenciado essa pressão. Talvez você esteja vivenciando esse cenário difícil. E o mais complicado é, às vezes, ficar tentando lutar contra algo que parece que não tem fim.
que você já está acostumado com aquilo, parece que não muda, parece que essa luta, parece que essa situação, ela continua, ela não tem fim. Você chega em casa, ela está lá, sentada no sofá, boa noite, olha eu aqui. Você fala, quando que isso vai ter fim? Quando que isso vai acabar? Mas eu quero dizer nessa noite, que Deus ele vai trazer algo no teu coração, que vai fazer você olhar com uma perspectiva diferente, porque Deus nos muda primeiro antes de mudar o cenário ao nosso redor. E quando Ele nos muda, querido, tudo faz sentido. Quando algo interno muda, o Senhor Ele começa a trabalhar de uma forma inimaginável. Imagina comigo a cena do texto que nós ouvimos. Você está sentado num barco de madeira, aquele barco com as suas madeiras tremendo, você sente o vento batendo no seu rosto, e ele não é nada delicado, um vento batendo e parecendo um tapa, o barulho do mar à noite. Bom, quem já foi no mar à noite, quando tem uma luz você fica de boa, mas quando está tudo escuro e aquelas ondas, elas dão medo. Aquele som do mar, aquele vento batendo forte, aquele barulho que começa a trazer medo, como uma ameaça, e você lutando para sobreviver. Os homens que estavam nesse barco eram homens experientes, homens que estavam acostumados com aquela terra, acostumados com aquelas águas, acostumados a lidar com um barco diante de até mesmo algumas tempestades. Mas ali eles estavam tentando sobreviver, porque mesmo sendo experientes, eles estavam numa situação difícil, numa situação complicada, onde uma tempestade inesperada vem sobre a noite e o mar se torna o seu inimigo. É interessante que a Bíblia diz que as ondas castigavam. Há uma versão que diz que as ondas castigavam. E é interessante porque a cada remada, ao invés de ir para frente, parece que eles não saíam do lugar. As ondas não só batiam, mas elas, cada vez que vinham e era algo mais pesado. Elas batiam e parecia que da próxima a gente não ia aguentar. E eles estavam ali remando para tentar sair daquele lugar onde eles não saíam, tentando sobreviver, tentando caminhar, tentando remar, esperando que algo novo acontecesse. Talvez como você, que acorda todos os dias, vai remar na tua empresa, vai remar ali na sua família, você está remando, o vento está batendo, você está sobrevivendo. Eles estavam numa situação assim, cansados, e chega uma hora, você começa a desanimar, os braços começam a cansar, você já está cansado da luta, você já começa a pensar, e se eu desistir? E se eu parar? E se eu desistir desse casamento? E se eu desistir dessa empresa? E se eu desistir? O cansaço começa a minar as nossas forças. E de repente a nossa fé começa a afundar. E quando a fé começa a afundar, aí é o pior cenário. Eles estavam em um ambiente difícil. A luta para sobreviver era o que eles tinham. A madrugada está chegando. E o texto diz que quando a madrugada estava mais intensa, mais profunda, às 3 da madrugada, você olha aquela situação, no momento mais escuro da noite, no momento mais sombrio da madrugada. Geralmente nesses momentos é onde você não tem o apoio de ninguém. É onde não há curtidas no Instagram, é onde não há postagem no Instagram, é onde não há ligação, é quando você está lá na sua cama, deitado no seu travesseiro, na hora mais difícil, com a sua angústia. É nessa hora de dor, é nessa hora de dificuldade, é nessa hora de fé que parece que está indo embora, e você, Senhor, me ajuda, me dá coragem para enfrentar essa situação. É exatamente nesse momento que eles estão. No momento mais escuro, no momento mais difícil, no momento mais angustiante, no momento mais complicado da madrugada, onde só Deus sabe, onde só Deus vê, onde a lágrima que cai dos seus olhos, só Deus e o seu travesseiro sabe, a angústia, onde ninguém o dia todo viu, onde você disfarçou, onde você colocou a máscara e tentou passar o dia numa boa. Mas quando chega naquele ambiente, na hora mais escura, na hora mais difícil,
na hora onde o corpo quer desistir, na hora onde a mente vira um campo de batalha, na hora onde a esperança é pouca, na hora onde você não consegue mais avançar, é nesse momento que Jesus aparece. É no momento mais difícil. O interessante, porque Jesus poderia ter aparecido em qualquer momento para eles. Antes do vento começar, quando o vento começou, não. Foi na hora mais tensa, na hora mais difícil. E sabe o que nós aprendemos aqui? O Senhor, Ele não desiste de você. Talvez você está na hora mais difícil da tua vida, e você vem nesse culto aqui, ou você está conectado pensando, eu preciso me agarrar no que eu posso para sobreviver. Eu não aguento mais. Eu vou nesse culto, se Deus não falar comigo hoje, eu não sei, eu vou desistir. Eu quero uma palavra. Está aqui a palavra. Deus não desiste de você, e Ele está falando com você no seu coração nesse momento. Ele está contigo. Sabe o que é mais interessante? Você não desistiu ainda, não foi porque você tem muita força, ou porque você tem muita capacidade. Foi Deus até aqui te sustentando. Foi a mão do Senhor te fortalecendo. Não foi a sua experiência no mar. Não foi a sua experiência em remar. Porque por muito menos você já teria desistido. Mas o Senhor, Ele tem te sustentado. O Senhor, Ele tem firmado a tua fé. O Senhor, Ele tem sustentado você para que você permaneça. É nesse momento improvável. É nesse momento onde os discípulos falam assim, a próxima onda a gente larga. A próxima onda que bater eu não consigo mais. Pedro, eu não consigo mais, eu vou desistir. João, eu não consigo mais, está difícil. Lá vem ele, andando sobre as águas. Ele vem vindo, ele vem caminhando, ele vem andando tranquilamente diante daquela tempestade. Talvez eles começaram a olhar e falar, o que é aquilo? Parece que tem alguma coisa ali, tem alguma coisa se achegando, tem alguma coisa, está escuro, só a lua brilhando, e eles começam a olhar, começam a ver que algo está se movimentando, algo está se aproximando. Nós estamos falando da Galileia num tempo muito diferente. Um homem andando sobre as águas, no meio da madrugada, os caras ali tentando sobreviver. Ah, pensa você se estivesse lá. Eles, quando viram aquilo, esqueceram até o medo do mar. Eles gritaram, fantasma! Deus amado, olha o bicho vindo ali, tem um fantasma, meu Deus do céu, pronto. Já não bastava a tempestade, agora nós temos um fantasma aparecendo para a gente. Eles gritaram. E sabe o que eu fico pensando? Depois que Jesus veio e resolveu tudo, imagina só aqueles homão barbado que gritaram, às vezes igual uma criancinha, fantasma, meu Deus. Imagina os caras falando, João, com essa barbona, que grito que você deu ali, eu vi, hein, eu vi. E tem um homem que é assim, que ele fala que é bigode grosso, mas não pode ver uma barata em casa que a mulher que tem que matar, sobe em cima da cama. Se essa pessoa está perto de você, não olha muito, disfarça agora assim, que talvez está aí do seu lado essa pessoa. Mas aqueles homens começaram a ficar espantados. Medo, fantasma. Jesus vai se aproximando. Jesus vai se achegando. E eles vão começando a ver a silhueta de um homem. Está chegando perto. Quando eles olham, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem caminhando em direção a eles. Jesus começa a avançar e Jesus fala ao coração deles. O mais interessante, sabe o que é? Que quando Jesus se aproxima e Jesus se achega, Jesus não chega naquele barco com aquela tempestade incrível e fala assim, tempestade, para. Vento, para. Não. Olha o que o texto diz. Que quando ele chega, ele diz, coragem, sou eu, não tenha medo. É como quem diz, eu vi você remando, eu vi você lutando, eu vi você tentando, eu vi você insistindo, eu vi você mesmo na sua pouca fé, eu vi você avançando, eu vi você mesmo com seu choro se levantando e avançando debaixo de uma palavra. Eu te vi,
O Senhor te vê, o Senhor conhece, diante das injustiças, diante das suas situações, diante do cenário que você tem passado. Deus te vê. Os olhos do Senhor estão sobre você. Talvez você está buscando reconhecimento, talvez você está tentando se justificar, tentando mostrar para alguém que você está certo, talvez você está incomodado com uma situação. Sabe de uma coisa? Aquele que precisa resolver já te viu. Aquele que tem a resposta para você te vê. Aquele que pode fazer todas as coisas, os olhos deles estão sobre você e ele te conhece. É interessante porque Jesus chega dizendo para eles: não tenha medo, coragem, sou eu. Não desanime, não deixe de lado a sua vida. Eu estou aqui. Eu te ajudo, eu sou com você. E o interessante é que nessa história a gente consegue perceber alguns pontos muito importantes que eu quero compartilhar com você. Às vezes parece que o problema, ele vira rotina. Diante desse cenário onde Jesus aparece, acalmando as pessoas, trazendo esse caos, trazendo essa paz. O caos que estava ali antes, é interessante porque o texto nos mostra que as ondas, elas batiam com tanta repetição, as ondas, ela batia com tanta frequência, com tanto impacto, que parecia que tudo ia acabar. Há momentos na vida, há fases na vida, que o problema parece que vira rotina. E é aí que muita gente quer desistir. E é aí que muita gente desaba. Entenda uma coisa, um dia ruim, você até pode suportar por um tempo, mas quando a fase não é boa, a situação é diferente. Talvez as pessoas aqui que Deus está falando nessa noite, não é que você está enfrentando um problema pontual, é que você está enfrentando uma fase que parece que não passa. E é nesse momento que às vezes as pessoas elas querem se desfazer das coisas mais importantes. Elas querem se desfazer daquilo que ainda faz elas caminhar. Vou mudar de igreja. Vou deixar meu casamento. Eu vou sair do meu emprego. Eu preciso tomar uma medida drástica para mudar essa situação, para resolver esse cenário. E nesse momento onde as pessoas tentam fazer isso, só pioram a situação. Só traz mais caos, em meio ao caos que já existe. Em meio à tempestade, o que você faz quando tem uma tempestade? Se cair uma chuvarada agora, o que você vai fazer? Você vai procurar um abrigo. Você vai procurar o lugar mais seguro. Não é momento de você sair correndo. Não é momento de você tentar coisas extraordinárias. Quando a fase está difícil, você precisa começar a observar. Porque tem fases que elas duram até a gente entender o que precisa ser mudado na gente. Talvez você está perguntando: Senhor, por quê? Ao invés de você perguntar: Senhor, o quê? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer trabalhar em mim? O que essa situação toda está tentando me ensinar? Porque o servo de Deus, quando ele passa por uma provação, não é para a morte, não é para a destruição. Pelo contrário, é para te promover. É para fazer com que sua fé seja uma fé transformada na presença de Deus, e você vai sair com uma fé ainda maior, com testemunho ainda maior. Deus não vai permitir que você viva algo para que você seja destruído. Não é esse o objetivo do Senhor. Sabe o que é interessante? Que aqueles homens, eles não entraram no mar porque eles decidiram entrar. Eles não falaram assim: estamos sem fazer nada, vamos pegar um barco e vamos atravessar para o outro lado. Não. Jesus os obrigou a fazer isso. O texto nos mostra que foi Jesus quem falou para eles irem. Então eles estão no meio de um mar, no meio de uma crise, no meio de um problema. E por que eles foram parar ali? Com uma pergunta que eu fiz no começo. Se você já parou e fez a pergunta dizendo: como é que eu vim parar aqui? Bom, os discípulos foram parar ali porque eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Eu quero te dizer que se você está debaixo de uma palavra de Deus, se Deus te mandou ir,
Se Deus tem uma promessa para você, se você casou, está com uma família abençoada, se você está servindo no ministério, se você está debaixo de uma palavra que Deus te colocou, e você está passando por tempestades, saiba que o Deus que te colocou no meio dessa tempestade está querendo te ensinar alguma coisa. O Deus que te colocou no meio dessa tempestade tem pensamento de paz ao teu respeito. O Deus que permitiu você estar nesse cenário é o Deus que está fazendo um milagre com toda essa situação. Talvez você não está entendendo nada. Talvez você não sabe o motivo. Talvez você já está até meio assim querendo questionar Deus. Ah, querido, Deus conhece tudo. Você acha que Deus não sabia? Você acha que Jesus não sabia que os discípulos enfrentariam uma tempestade? Você acha mesmo que Jesus não sabia o que eles passariam à frente? Jesus sabia. Jesus sabe tudo. E mesmo assim, Jesus pediu para eles irem. Porque são as lutas, são as tempestades, é o caos da vida que forja o nosso caráter. São os ventos contrários que faz o seu testemunho ser maior. Ah, o que seria de Davi se não fosse Golias? Golias foi um grande problema em Israel, mas Golias foi um agente de promoção para a vida de Davi. Tem gigante que você está reclamando, mas o gigante é um agente para promover você. Deus vai te dar uma pedra, uma funda, você vai, é através desse gigante que as pessoas vão olhar para você e falar assim, essa aí é a ungida do Senhor mesmo. Esse aí não é crente de fachada não. Olha o tamanho do gigante. Teve que cair e se prostrar diante do Deus dos exércitos. A gente precisa olhar com outros olhos. A gente precisa analisar muito bem quando nós enfrentamos uma tempestade, enfrentamos um gigante. Gigantes, tempestades, são oportunidades para quem tem fé. Vou repetir. Gigantes, tempestades, são oportunidades para quem tem fé em Deus. Eu vou dizer talvez para a tua empresa. Talvez esse cenário todo que você está passando é onde vão vir estratégias novas. É onde vai vir um tempo novo. Bom, o pessoal do mercado financeiro e de ambientes assim sempre diz que a crise, o caos, sempre gera oportunidades. Sempre gera oportunidades. Toda dificuldade, sempre gera uma oportunidade. Se a gente olhar, até mesmo a pandemia, que foi um momento tão difícil, quem lembra? A quantidade de gente vendendo álcool em gel, máscara, tinha as costureiras, tudo costurando máscara, começou a trabalhar, ter serviço, gera problemas para alguns, mas para outros, dificuldade. Quer um exemplo bíblico? Egito, quando começa a passar por aquela fome toda, diante daquele caos todo que o Egito estava passando, José é promovido governador. E sabe o que é mais interessante? A família dele, Jacó e todos os que estavam lá, no momento de maior caos na terra, vem morar no Egito e na melhor terra do Egito. Foi terra qualquer não. No momento de maior dificuldade do Egito, a família de José, Jacó e os seus filhos e todos os seus servos foram morar na melhor terra do Egito. Eu quero te dizer que em meio à tempestade, em meio ao desafio que você está passando, Deus tem o melhor dele para você. Não fica olhando para os outros. Igual foi dito aqui, o pastor disse aqui no momento aqui do ofertório, o pastor Giovanni falou sobre a questão do país. Querido, o seu Deus vai te colocar na melhor terra. O teu Deus vai colocar você com as melhores oportunidades, porque quem coloca a sua vida diante do Senhor tem a estratégia que vem do céu. Quando José, por exemplo, ele vai dizer para o faraó a estratégia, o sonho, e revela o sonho, e dá uma estratégia econômica, foi o próprio Deus que deu aquela estratégia. O maior plano econômico da história da humanidade, que livrou uma nação da fome, muitos povos da fome, não foi para o ministro da economia, não foi por nenhum economista de Harvard, foi pelo Deus de Israel, que deu a um menino presidiário, servo do Senhor, que foi lá e interpretou o sonho e deu qual era a revelação do plano econômico que tiraria o mundo do caos. Ah, querido, enquanto o mundo está em caos, enquanto os gigantes se levantam,
Deus está olhando os servos dele para levantar no meio da aflição. É no meio da tempestade. Então, sabe o que acontece? O crente é meio doido. Porque o crente, quando ele começa a ver tempestade, e ele tem uma fé firmada no Senhor, ele começa a falar, agora vai vir minha vez. Agora Deus vai me promover. Agora está vindo uma oportunidade. Deus está mudando as coisas no mundo. Deus vai me levantar dentro da minha empresa. Deus vai me levantar onde eu estou. Deus tem uma promessa para a minha vida. Deus está fazendo alguma coisa, eu creio nele. E eu vou esperar nele. Ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você falando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Começa a observar. Porque o que pode estar acontecendo no meio desse caos que você está passando é a poderosa mão do Senhor fortalecendo você e impulsionando você para viver sonhos que você jamais imaginou. Ah, querido, a Bíblia é repleta disso. Olha que outra situação interessante. Quando a igreja, ali em Atos, está reunida, ela está caminhando para agora avançar. Jesus disse, primeiro Judéia, Samaria, depois os confins da terra. E a igreja estava bem estabelecida ali. Mas de repente, Estevão é martirizado. É morto. A igreja fica com muito temor. As pessoas ali falam, puxa, agora estão perseguindo crente. Agora estão querendo matar a gente. Agora a situação acabou. Agora vão matar todos os cristãos aqui. Sabe o que acontece? A igreja começa a ficar desesperada, o povo começa a ficar com medo e fogem. Eles vão tudo para Antioquia, iniciar um trabalho lá. Deus estava no controle de tudo. E o mais interessante é que eles vão para Antioquia, começam a sair ao redor do mundo, e o Saulo, que estava ali, junto na morte de Estevão, depois quando precisa de um pastor em Antioquia, Saulo está convertido, quem que eles mandam para pastorear? O próprio Saulo. Deus é até irônico algumas coisas. Você vai perceber, lá na frente, você vai olhar para trás, aquilo que você está passando, você vai falar assim, Deus nunca perdeu o controle. Eu não estava entendendo nada, mas o Senhor, Ele não perdeu o controle. Há um propósito, há um motivo. O que você precisa fazer? Continue remando. Continue acreditando, não desista, mas as ondas estão castigando. Continue remando, continue insistindo, continue avançando. Ah, mas as minhas forças estão acabando. Olhe para o céu, o Senhor vem vindo, Ele te vê. Continue remando, continue insistindo. Ah, pastor, mas o meu filho parece que não tem mais jeito. Continue orando, continue remando, continue falando da palavra. Ah, Senhor, mas eu não sei o que vai acontecer com o meu amanhã. Eu estou desempregado, chegou uma situação difícil. Continua remando, continua crendo, continua insistindo, porque o Senhor vem vindo. Ele vem caminhando à sua direção. Ele vem caminhando na sua direção para te trazer resposta. Mas o principal é dizer para você, para a sua alma, não tenha medo. Coragem! Não tenha medo. Vocês vão ficar gritando por causa de uma situação de mar. Vocês vão ficar gritando, pensando que é um fantasma. Coragem, homem. Não tenha medo. O Deus Todo-Poderoso está com vocês. Ah, querido. Naquele momento, eu acho que eles começaram a se encher da presença. Falando, é Jesus. É Jesus que está vindo de encontro ao nosso problema, de encontro a essa situação. Eles começam a entender que o Senhor, Ele veio caminhando. Jesus vem andando, ó. O povo está reclamando, o povo está desesperado. Jesus vem na passada igual Michael Jackson. Vem aqui, ó, tranquilo, sossegado, tranquilo. Enquanto você está desesperado, Deus está olhando para essa situação toda que você está passando. Ele está tranquilo, vindo andando na sua direção. Se você abrir os olhos e começar a perceber, você vai ver o Senhor que já está na sua direção, que já vem vindo com salvação, que já vem vindo com resposta, que já vem vindo com tudo aquilo que você precisa, que está somente nele. Esse texto que nós lemos, ele nos traz reflexões profundas, porque Jesus, ele nos acalma, antes de acalmar a tempestade. Antes de acalmar o caos do lado de fora, Ele precisa acalmar o caos do lado de dentro. Antes de fazer o milagre do lado de fora, Ele precisa aumentar a sua fé do lado de dentro. Porque enquanto sua fé estiver pior do que o caos do lado de fora, aí não vai dar jeito.
Por isso que a palavra de Deus que chega a eles é calma. Não tenha medo, coragem. Jesus, ele se aproxima e ele faz o milagre interno. Ele acalma primeiro o coração, ele acalma primeiro você, ele acalma primeiro o interior. A paz, querida, não é uma ausência de tempestade. A paz é uma voz de Deus no nosso coração, mesmo em meio ao caos. A paz que Deus nos dá é a paz que excede todo entendimento. A Bíblia é muito clara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu o mundo. Ele já venceu. E o Deus que venceu é o seu Senhor. E o Deus que venceu, ele está contigo. Então não deixe que essas questões governem o seu interior. Não deixe que o lado de fora governe o seu coração. Não deixe que os seus olhos, aquilo que você está vendo, as ondas que estão castigando você, te direcione. Não. Nós não vivemos daquilo que nós vemos. Nós vivemos daquilo que nós cremos. Deus quer que a sua fé aumente nessa noite. Deus quer trazer em você uma fé que ela possa olhar as coisas, os cenários comuns e falar: ah, Deus vai se mover aqui. Ah, nesse cenário aqui da minha casa, Deus vai se manifestar. Ah, diante dos meus filhos que estão dando esse trabalho aqui, eles vão ser bênção, eles são promessa de Deus. Você vai começar a perceber a boa mão do Senhor, mas antes de Deus mudar o seu cenário externo, Ele deseja mudar o seu coração. Ele deseja trazer coragem. Ele deseja não apenas mudar os ventos, mas mudar o vento do teu coração. Ah, porque quando você está bem, querido, o vento lá fora está um caos. Você vai começar a dançar na chuva. Você lembra que tinha um filme que dançava na chuva? E ficava lá, e a chuvarada caindo e dançando. Os crentes assim, está chovendo, está um caos. Nós estamos tranquilos. Por quê? Nós temos coragem. Nós não temos medo, porque o Deus que dá ordem aos céus, Deus que dá ordem ao mar, Deus que venceu a morte e o inferno, é o nosso Deus quem vai à frente das nossas batalhas. E se Ele vai à frente, a gente não tem por que ter medo. Se Ele vai à frente, nós podemos confiar. Se Ele vai à frente, o temor ele se dissipa. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais confiante nós nos tornamos. E aqui é uma grande realidade que você precisa se confrontar. Será que a sua situação e essa ausência de fé, de esperança, não é porque você precisa conhecer melhor o seu Deus? Porque quando Davi, ele vê aquele gigante afrontando o Deus de Israel, Davi não estava olhando para o tamanho do gigante, ele estava olhando para o tamanho do Deus dele. Quem que é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Eu vou na força do Senhor. Um menino, que ele era o verdadeiro gigante. Ah, Deus quer levantar pessoas aqui para ser gigantes na fé. Pessoas de oração. Você vai começar a orar pela sua casa. Você vai orar por aquela pessoa na sua casa que está desviada. Seja seu esposo, a sua esposa, um filho. Você vai começar a orar diante desse gigante, diante de enfermidades que têm chegado. Você vai se posicionar em oração. Você não vai se abalar por causa desse gigante que tem se achegado, mas pelo contrário, você vai ver gigantes cair. Você vai ver a promessa de Deus se cumprir. Você vai olhar o seu cenário e falar assim: olha, valeu a pena remar. Valeu a pena insistir. Valeu a pena continuar. Tive medo. Tive situações que eu achei que nada ia acontecer, mas na hora mais escura, no momento mais difícil, onde as minhas forças pareciam que já não eram suficientes, o Senhor veio na minha direção. O Senhor veio com sustento. E nessa noite, o Senhor vem na direção de pessoas aqui, para trazer coragem, para trazer propósito, para levantar você. Você vai perceber que amanhã, quinta-feira, você vai levantar de outro jeito. Você vai levantar cheio de esperança. Você não vai levantar mais reclamando do seu trabalho, do dia que você vai enfrentar, dos problemas. Você vai levantar e falar assim: Deus está comigo. E essa tempestade, na verdade, ela vai me promover para viver algo extraordinário na presença dEle. Você vai começar a entender que o Senhor está com você. Ah, mas eu tenho meta para bater, mas eu tenho cliente para alcançar. Pois é,
O Deus que faz conexões, Ele vai trazer as pessoas certas. Ele vai fazer tudo que você precisa. E aí você vai perceber, não foi minha capacidade mesmo não. Foi o Senhor na minha vida. Foi Ele que veio na minha direção. Foi Ele que trouxe a resposta. Foi Ele que acalmou o meu coração. Tem gente aqui ansiosa. O Espírito Santo me impele a dizer isso. Pessoas aqui que estão com ansiedade. Pessoas aqui que estão diante de uma situação que isso já tem afetado até seu físico, o seu sistema nervoso, diante das tribulações, das aflições que você tem passado. Você já não dorme direito. O seu emocional já está um caos. Mas nessa noite, apesar de todo o trabalho maravilhoso que os psicólogos fazem, são muito bons, os remédios são necessários. Essa noite, Jesus vem de encontro a você. Ele vem de encontro à sua alma, Ele dá uma ordem à sua alma. Não tenha medo. Coragem. Deus está fortalecendo a alma de pessoas cansadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão olhando para amanhã e já não estão tendo nem esperança. Eu não sei se eu vou sair daqui. Eu não sei se algo vai acontecer comigo. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, a esperança chega. Quando Jesus ele dá uma ordem, tudo muda. E Jesus vem na sua direção nessa noite. E Ele dá uma ordem ao seu coração, para que você viva um tempo novo, amém? Você pode se colocar de pé, nós vamos orar. Talvez você chegou aqui cansada, você chegou aqui cansado de remar, você chegou aqui cansado das ondas que estão batendo, as ondas que elas não param, as ondas que elas te desgastam. Talvez você já está tão castigado pelas ondas da vida, que você só sabe chorar. Mas nessa noite, o Deus da paz, Ele vem ao seu encontro. Nessa noite, a presença de Deus, ela vem sobre você. O Senhor, nessa noite, Ele vem ao seu encontro. E a voz dEle continua ecoando até hoje. A voz de Jesus continua ecoando aqui neste lugar, nessa igreja. E Ele diz para você nessa noite: coragem, sou eu. Coragem, eu estou contigo. Coragem, eu te vejo. Coragem. É interessante porque, diante dessa palavra, diante desse cenário, os discípulos se enchem de tamanha coragem, que Pedro até diz: bom, se é o Senhor, então deixa eu ir contigo. Se é Jesus, então eu também quero andar sobre as águas. E ele começa a andar. E Jesus fala, vem. E ele começa a andar. E ele começa a ir cheio de coragem. A gente já conhece o texto. De repente ele olha, vê que as ondas estão batendo, o vento ainda não parou, o vento ainda continua difícil. Olha só, ele está cheio de coragem, mas a tempestade ainda continua. Pedro está cheio de coragem, só que os ventos ainda continuam fortes. De repente ele começa a olhar o vento, a coragem dele começa a cair, e ele começa a afundar. Talvez você chegou aqui e você está afundando. Talvez você chegou aqui e as águas estão afundando você. Você diz, puxa, eu já tive coragem, eu dei o meu passo, eu fiz a minha parte, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, estou tentando ser uma mãe melhor, eu estou tentando ser um pai melhor, estou tentando ser um filho melhor, mas está difícil, parece que essas águas estão me empurrando, e parece que eu estou afogando. É nesse momento, onde agora Pedro ousou sair do barco, que ele está se afogando, e ele não tem mais o que fazer. Ele não tem aonde se apegar. E aí entra o momento mais lindo dessa história. O momento mais precioso. A expressão, uma das mais lindas, já registrada nas Escrituras. No verso 30, do capítulo 14. Pedro, afundando, olha nos olhos de Jesus. E ele grita, Senhor, salva-me. Senhor, eu estou afundando. Senhor, me salva, porque essas águas irão me levar.
Senhor, se o Senhor não vier agora, não há mais propósito. Se o Senhor não me segurar agora, eu morrerei. Senhor, eu confio em Ti. Eu ouvi a Tua voz, eu acreditei que era o Senhor, eu vim sobre as águas, mas eu estou afundando, Jesus, me salva, Jesus, me salva, Jesus. Ele expressa com toda a sua força, com toda a sua alma: Senhor, me salva. E o texto é fascinante. No verso 31, o texto diz: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. No mesmo instante que Pedro grita: Senhor, me salva, o Senhor estende a mão e segura ele. Ah, querido, não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando no teu coração aqui. É no desespero, é na sua fé, é no seu clamor: Senhor, me salva. A mão do Senhor está estendida para te segurar nessa noite, querido. A mão do Senhor está estendida sobre a sua casa. A mão do Senhor está estendida sobre você. Ele não vai te deixar afundar, não. O Senhor te segura, o Senhor te sustenta, o Senhor te salva. Ah, glória a Deus. É o Senhor. Pedro, um pescador experiente, um homem experiente daquelas águas, está sendo afundado por ela. Naquele momento, seu tempo de mar, seu tempo de pescaria, suas experiências, seus recursos, os barcos legais que ele tinha, não serviam de nada. Naquele momento, era Jesus ou Jesus? Era Jesus ou enfrentar tudo aquilo que iria sucumbir? Nessa noite você chegou aqui. Nessa noite você chegou aqui diante dessa palavra para ouvir a voz do Senhor. Nessa noite o Espírito Santo de Deus já falou ao teu coração. Você sabe, o Senhor foi trazendo a você memórias de muitas coisas que você tem vivido. Mas nessa noite o Senhor aumenta a tua fé. Nessa noite Deus te encoraja. Mas nessa noite Ele está olhando para quem vai estender a mão para Ele e dizer: Senhor, me ajuda. O Senhor está aqui. O Senhor estava em pé diante de Pedro. E Pedro, é Pedro que grita. É Pedro que fala. É Pedro que clama. No mesmo instante, a resposta veio. Talvez a resposta para muita coisa que você tem vivido vai vir no mesmo instante que você clamar ao Senhor e pedir socorro para Ele. E pedir socorro para Ele. Se nessa noite você entende que essa palavra vem de encontro ao teu coração, e você quer estender a mão para o Senhor e pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, Pai, é só o Senhor para me ajudar. Eu quero chamar você aqui à frente, nós vamos orar por você. Porque hoje, no mesmo instante,